Bom dia, sétimo ano. Vamos então para a correção da nossa segunda semana de aula, que começa no dia 25. Correção. Muitos alunos erraram esse exercício. Poucos conseguiram fazer. Então, eu vou fazer ele de duas maneiras com vocês. Uma, como eu fiz pelo vídeo, e outra, pensando naquela conta de porcentagem que nós aprendemos lá antes das férias, naqueles primeiros vídeos que eu fiz com vocês, trabalhando porcentagem com fração. Tá bom? Então, nesse problema, falar assim, que o João ganha R$ 1.680 e ele deseja guardar 30%. Como ele pode fazer este cálculo? Faltando um acento aqui. Lá antes das férias, eu estava trabalhando com porcentagem com vocês, então vocês poderiam sim ter feito assim: 1.680 vezes 30 sobre 100. Lembra que eu ensinei vocês a fazerem assim? Aí eu disse que vocês multiplicavam esse valor. Multiplicando esse valor, a gente ia ter 50.400. Dividindo por 100, eu falei que a gente podia cortar os zeros e dava 504. É uma forma de fazer. Outra maneira, toda vez que eu pensar em porcentagem, seria pegar esse valor aqui, ó, e dividir por 10. Se eu pegar 1.680 e dividir por 10, eu vou ter como resultado 168. É como se eu tivesse 10 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada partezinha dessa representa 10%. Vou pegar outra cor aqui. Ó, cada parte representa 10%. Se eu quero 30, era só eu pegar 3, ó. 1, 2, 3. E se eu fizer 168 vezes 3, dá o 504. Olha que interessante. Dá o mesmo valor, porque é o mesmo resultado. 30% é 30%. Então, poderia ter feito assim? Igual eu expliquei com o vídeo do lápis, que ela dividiu e tinha o dinheiro da mesada dos R$ 150, que eu fiz a divisão. Duas maneiras de fazer. Por que é interessante fazer assim? Porque ele fala assim, que fração que representa a quantidade que ele quer guardar? Bom, a fração que ele quer guardar não é o 30%? Não é 30 sobre 100? Se eu cortar os zeros, igual eu ensinei vocês, sobra 3 sobre 10. Ou você já tá percebendo aqui, ó, não tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Ele não guardou 3? 3 partes de 10. É isso que vocês têm que entender. Na alternativa C, ele fala assim, quanto sobrou? Que fração representa? Se essas 3 partes é o que ele quer guardar, quanto que sobrou? É só subtrair. A gente vem então e faz a subtração. Nós devemos fazer o quê? 1.680 e subtrair do valor que ele quer guardar. Quando você fizer essa subtração, vai dar 1.176. Esse aqui, ó, é o total. Esse é o valor que ele quer guardar. E esse é o que vai sobrar. Esse é quanto sobrou. Agora, que fração que é o que sobrou? O que sobrou vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes. Porque se eu tenho 10 e eu tô guardando 3 partes, a fração que representa esse restante é 7 sobre 10, que é o que são para as despesas mensais, né? Então, ele vai gastar esses 7 décimos ou R$ 1.176 pagando todas as contas e vai guardar lá no banco, na poupança, R$ 504. Pronto, esse é o exercício do dia 25, correção feita. Aproveitei a mesma folha, ó, vamos para o dia 27. Esse eu considero muito mais fácil. Então, eu coloquei lá
Em uma prova tem 10 questões. A Marília acertou 7, o Fernando acertou 6 e o Joaquim acertou 5. Qual a relação entre os acertos de Marília e Joaquim? Bom, Marília e Joaquim, nessa ordem, 7/5. Relação é razão. Qual a relação entre os acertos de Joaquim e Fernando? De Joaquim para Fernando, na ordem que ele fala. Cuidado com a letra C. Qual a relação entre os números de questões erradas do Fernando e da Marília? Se o Fernando acertou 6, ele errou 4. Se a Marília acertou 7, ela errou 3. E ele quer saber a relação do Fernando para a Marília de erros. 4/3. Esse foi bem facinho, quase todo mundo acertou. Ai, fiquei feliz. Última aula, então, da semana passada, do dia 29, da receita de bolo. Ai, deixa eu pegar meu copo. Bom, continuando, já peguei meu copo para utilizar. Nesse exercício, eu coloquei a receita de bolo e pedi para vocês fazerem a relação reescrever com o dobro e reescrever com a metade. Eu fiz assim para ficar mais rápido. Então, eu disse que a gente ia usar 1/4 de dúzia de ovos. Aí, eu fiz aqui aquele desenho das dúzias de ovos. 1/4 significa que eu vou dividir em 4 partes. Nós tínhamos feito assim. Quer dizer, então, que 1/4 é 3 ovos. Como, gente, que nós vamos dividir pela metade 1/4? Não dá, né, pessoal? No caso, porque eu não vou conseguir pegar a metade de 3 ovos, mas o que eu quero é que vocês representem a fração pela metade. E com isso, dessa forma, eu consigo mostrar para vocês usando o copo, tá bom? Ó, vamos imaginar que faz de conta que o copo é a nossa dúzia de ovos. Então, eu tenho aqui a metade. Quando eu divido a metade pela metade, eu tenho 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 1/4. Como que eu vou reduzir pela metade? Dividindo. Então, eu vou pegar, ó, vou cortar pela metade aqui, aqui, aqui e aqui. Na realidade, eu obtive, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Quer dizer, então, que cada espacinho desse vale 1/8. Quer dizer, então, que se eu vou dividir 1/4 pela metade, eu teria 1/8. Porque quando eu peguei esse 1/4 aqui, ó, e cortei ao meio, eu obtive 1/8. Então, eu quis usar o copo apenas para explicar. Mas a gente sabe que não dá para dividir ovo, né? Mas é só para representar e trabalhar com a fração. Então, eu deveria escrever, quando eu for falar aqui dos ovos, de novo, eu estou com pouco espaço para minha régua ficar aqui, que eu não sei porque que eu não mexi. Então, eu vou trabalhar aqui com os meus ovos. O dobro de 1/4, 1/4 não é 3, o dobro seriam 6 ovos. E 6 ovos é a metade. E a metade de 1/4 é 1/8. Ó, vamos voltar aqui no copo. Quanto que é o dobro de 1/4? A metade, tá bom? De novo, 1/4, o dobro é a metade. Acho que eu não tinha representado direito. Então, vamos lá. Se você tem muita dificuldade de trabalhar com desenho, é só fazer a divisão que eu ensinei. 12 é uma dúzia dividido por 4, dá 3. 3 é 1/4. O dobro vai ser 6 ovos, e 6 ovos é a metade. Então, eu estou trabalhando com fração. Tudo bem? Continuando, então. Vamos lá. Agora eu quero escrever, agora tudo é fácil. Eu quero escrever o dobro de 2 xícaras.
8. A metade de 2 xícaras, 2. Agora eu quero escrever 3 xícaras de açúcar, o dobro, 6, a metade, 1 xícara e meia. Opa, trabalhando com fração ali, do jeito que eu queria. 2 colheres de margarina, o dobro, 4, a metade, 1. Trabalhando então aqui, o dobro de 100 gramas, 200, a metade de 100, 50. Muito bem, né? Entenderam bem? Espero que sim. Segunda parte. Se alguém, uma senhora, uma pessoa, até esqueci o nome dela, ela fez um bolo e cortou esse bolo em 20 pedaços. Ela fez a receita do bolo ali. E ela dividiu ele em 20 pedaços. O que a gente pode fazer? Vamos imaginar aqui um bolo, então. Fazer um bolo. Faz de conta que é a forma. E eu vou dividir assim, que dá 20 pedaços. Como que eu sei, ó? 4 daqui e 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 4, dá 20 pedaços. Eu gosto muito de trabalhar com desenho para falar sobre fração. Eu entendo melhor, quando eu era aluna eu gostava bastante de trabalhar. Pedro comeu 4 pedaços. O Pedro, então eu vou colocar P de Pedro aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Qual é essa fração? Ué, 4 de 20. Só que eu posso simplificar, vocês sabem, né, que fração a gente pode simplificar. Se a gente simplificar por 4, dá 1/5, porque ele comeu uma fileira de 5. Olha que interessante. Joana comeu 2 pedaços. Então vou pôr aqui a letrinha da Joana com J. Qual é a fração? 2 sobre 20. Se eu simplificar também por 2, vai dar 1/10. Aí, também teve uma amiga dela que foi lá na casa dela e comeu 2 pedaços. Vou pôr um A de amiga. Também teve o marido dela que foi lá e comeu 2 pedaços. Vou pôr um M de marido. Qual a fração que representa o restante? Bom, se a gente observar, sobraram esses que estão em branco, que nada mais é do que a metade, ó. 2 fileiras mais 2 pedacinhos. 2 fileiras que foram comidas mais 2 quadradinhos. Se tinha 20 pedaços, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, sobrou... Qual é a fração que representa o restante? A metade. Se eu escrevesse 10 sobre 20, eu ia cortar o 0 e ia sobrar meio. Muito fácil, né, pessoal? O mais difícil, eu acho que vocês tiveram dificuldade, foi no do carro, né? E no exercício, talvez, aqui do bolo. Então, tudo corrigido até o dia 29. E no futuro, na outra semana, eu coloco as correções da atividade dessa semana. É fundamental que vocês assistam os vídeos. Os vídeos estão auxiliando na resolução das atividades. Assistam mais de uma vez. Eu sei que vocês não estão assistindo, porque eu vejo lá no YouTube a visualização. Tem 10 visualização, 15. Aí eu tenho 35 alunos. Se só 10 viram, e ainda por cima deve ter visto só uma vez. Então, eu consigo saber se vocês estão assistindo ou não. Deveria ter 80 visualização, que daí cada aluno está vendo 2 vezes. O que ia acontecer? Vocês estariam aprendendo mais. Então, não é para copiar a resposta do livro, que eu estou vendo que tem aluno que não estão fazendo as contas e está colocando qualquer coisa lá. E eu não vou dar nota para exercício mal feito, eu vou devolver para você sem nota. Então, fiquem espertos. Beijos para vocês. Bom trabalho.